Gente, hoje eu vou trazer um assunto importante para vocês, tá? E esse assunto que eu vou trazer é algo que eu pratico há muito tempo, essas organizações. Então, já é conteúdo, tá? Já pega lápis e papel, porque hoje eu vou te ensinar como você trabalha em casa e mesmo assim é muito produtiva, tá? E eu faço isso de forma muito leve. Então eu acredito de fato que eu sou um bom exemplo para trazer aqui para vocês essa experiência de organização de tempo e de trabalhar em casa, que ao mesmo ponto que eu sou altamente produtiva nas minhas coisas, eu consigo fazer isso com muita leveza. Então, e isso eu dou pelo que eu aprendi tempos atrás e até hoje aplico. E é o que eu vou ensinar para vocês. Então, pra gente começar essa live, já chama uma pessoa que você tem certeza que precisa ir organizar um pouquinho melhor o tempo dela. Essa pessoa pode pintar porcelana ou não. Essa pessoa pode gostar de arte ou de artesanato ou não. Essa pessoa não precisa saber desenhar. Tá bom, gente? Então convida aqui, clica nessa setinha aqui embaixo. Pro pessoal do YouTube, você sabe que uma seguidora esses dias até chamou minha atenção. Gente, eu nunca peço like pra vocês perceberam? Então a partir de agora eu vou começar a pedir like também. A gente tá em 65 pessoas simultâneas e só 14 curtiram. Então clica no botão do like, clique em se inscrever no canal também, que pra entregar um conteúdo melhor aí pra vocês, tá bom, gente? E pro pessoal do Facebook, é muito interessante que vocês... gente, lembrando, tá? Essa aula que eu vou dar hoje é sobre a produtividade, sobre como organizar o tempo. Outras perguntas, Luiz, eu tô respondendo lá pelo Instagram, tá? Aí eu respondo vocês lá no Instagram, no período da noite, eu faço uma consultoria ao vivo. Aí você entra lá, digita a hashtag pincelada 5K, eu escolho e aí você consegue tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Senão, se eu pegar todas as dúvidas que vocês têm, eu vou ficar doidinha. E para o pessoal que me acompanha sempre, não vai fazer muito sentido a nível de conteúdo, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos seguir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar disso que eu vou explicar hoje. Pessoal do YouTube, dá like. Pessoal do Instagram, chama aqui pela setinha, tá bom? E eu acho melhor, não sei, eu acho que tanto o YouTube quanto o Instagram entrega muito bem, tá, gente? É isso aí, muito bom. Fiquei bem com esse penteado? Esse penteado, gente, eu faço quando meu cabelo acorda louco. Aí eu falo, puxa tudo pra trás, põe esse amigo na frente, então é uma técnica da loucura aqui. Gente, e vamos lá. Eu quero que vocês levantem a mão ou diga eu, quem aqui já trabalha em casa? Conta pra mim se você já trabalha dentro da sua casa, tá bom? Quero que levantem a mãozinha, por favor. Obrigado, gente. Obrigado. Levante a mão. Quem? Essa xícara é de cerâmica, não é nem porcelana. Olha que legal. Bastante gente, eu acredito que me acompanha aqui trabalha em casa assim como eu. E a gente gosta disso, né? É muito bom. No Instagram um monte, no YouTube. Vamos ver o pessoal do Facebook. O pessoal do Facebook não respondeu ainda. Gente, muita gente aqui já tá acostumada a trabalhar em casa, né? E a experiência de trabalhar em casa, gente, pode ser algo muito bom, porque principalmente se você mora em grandes cidades ou se você, enfim, de forma geral, pode ser muito positivo, se feito corretamente, né? E eu digo isso porque não faria o menor sentido no formato que eu trabalho em casa, eu parar, por exemplo, no período da tarde e assistir um filme, tá? Então, quando a gente fala assim, eu trabalho em casa, eu tenho uma organização do tempo e de prioridades, né? Que tem que ser cumpridas, que tem que ser feitas. Então, gente, eu listei aqui, tô olhando para baixo porque eu escrevi muita coisa. Eu vou contar para vocês quais as ferramentas que eu uso, vou contar tudo. Mas, para quem não trabalha em casa,
Eu quero só passar alguns dos benefícios que eu enxergo, tá? Em trabalhar em casa. E o primeiro deles, gente, é que não precisa ter carro, né? A Cíntia, que delícia! Gente, 2 pessoas já hoje falando de encomendas. Uhul! Eu amo isso! Eu amo isso! Muito bem. Gente, dos benefícios de trabalhar em casa, o primeiro deles é que não precisa necessariamente ter um carro, né? Eu não tenho carro, por exemplo. Se eu trabalhasse fora, certamente eu teria, mas eu nem preciso muito de um carro, né? Porque o pouco que eu saio com meu namorado ou com a minha família. Quando eu saio com os amigos, provavelmente eu vou tomar algum vinhozinho, então eu vou de Uber. Então, pra mim é um benefício hoje em dia não precisar de carro. Eu acho muito mais fácil a vida, né? Se você mora em uma grande cidade, você tem outras formas de se locomover, metrô, ônibus, etc. Mas aqui em Americana, por exemplo, que a gente não tem um trânsito muito intenso, né? É positivo não ter carro pra mim. Principalmente quando chega janeiro e eu falo, não tenho que pagar o IPVA. Aí eu acho incrível mesmo, tá bom, gente? Bom, benefício número 2 é que você otimiza o seu tempo, né? A gente perde, principalmente as pessoas que moram em capitais, por exemplo, São Paulo, perde tanto tempo no trânsito, parece que o dia realmente não rende, né, gente? Porque para você conseguir numa dentista, é 2 horas para chegar na dentista e volta. Então fica, apesar de ser estressante, não pela quantidade de coisas que a pessoa produz, mas por tudo que ela tem que fazer para produzir aquilo, né? Então, um benefício muito grande é otimizar o seu tempo. Você não tem a locomoção e etc. Gente, outro benefício que eu acho importante é trabalhar em um ambiente confortável e seguro, né? Principalmente em tempos de pandemia e etc. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo são pessoas do grupo de risco e a gente continua tendo que usar máscara, apesar da vacina estar aí, a gente precisa do ambiente seguro e nunca se pensou tanto sobre isso, né? Nunca se pensou tanto sobre isso. Outro benefício é poder administrar o seu tempo como você quer, né? E aí eu vou ensinar para vocês como você tem essa liberdade de administrar o seu tempo produzindo, sendo produtiva. E é uma coisa libertadora. Eu não vivo sem isso que eu faço de organização. Inclusive, eu nem sei o que eu sou sem minha agenda. Isso parece que prende, mas não. E eu vou explicar para vocês. Outra coisa que eu coloquei aqui, que pra mim é uma coisa importante também, é poder trabalhar de pantufas. Gente, frio no pé é uma coisa irritante. Então, quando eu tô aqui com vocês fazendo live, etc, e tá frio, certamente eu tô de pantufa. Você pode ter certeza que eu vou tá com uma pantufa aí no pé. E eu acho isso um benefício, né? Cada um sabe aí. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Outra coisa que é disparado a melhor coisa é não ter o custo fixo, né? Não ter aquele custo fixo todo mês, e normalmente o custo fixo de um ateliê é um dos mais altos, né? Se você aluga um espaço, você vai pagar, dependendo, aqui em Americana, 2.500, você vai pagar de 1.000 a 2.500, dependendo de onde você alugar. Então esse custo fixo todo mês tira bastante da nossa lucratividade. Quando a gente fala sobre ser artista, sobre vender as peças na internet, a gente está falando principalmente de lucratividade, né? Então, às vezes, a pessoa fala, não, eu quero ter a minha loja, eu preciso disso e etc. Mas, poxa, se você vende tudo online, será que compensa ter um custo fixo tão alto, sendo que você não precisa necessariamente disso? Entende? Faz 4 graus, ai que friozinho bom! Então o custo fixo eu acredito que seja um benefício muito alto de se trabalhar em casa, principalmente de trabalhar pela internet. E aí, um ótimo também, e eu aplico muito isso, é poder viajar quando você quiser, né? Então eu não tenho que todo dia, literalmente, ir lá abrir a minha loja. Eu consigo me programar para passar períodos viajando, para marcar uma consulta quando eu preciso. Eu consigo ter essa flexibilidade no tempo, no meu horário, né? Conforme as minhas prioridades. Então é muito mais fácil.
E eu até coloquei aqui para conversar com vocês que ontem eu dei consultoria para uma aluna e ela falou assim: Gabi, eu pinto já faz, se eu não me engano, era coisa de 20 a 40 anos, não me lembro se era 20 ou 40, eu sei que é muito diferente, mas faziam muitos anos que ela pintava, inclusive ela já pintou porcelana por muito tempo, e ela falou assim: Gabi, eu não imaginava que para conseguir construir esse ateliê de sucesso, para conseguir chegar nessa pincelada 5K, eu não precisava somente saber das técnicas, né? E, enfim, quando eu venho aqui conversar sobre tempo com vocês, é porque também é necessário. E tudo isso que eu venho conversar com vocês, gente, são pilares, são itens para ser tratados de forma leve, mas são necessários, entende? Então, quando eu venho falar sobre finanças, administração, gestão de tempo, né, vendas, é porque para você construir essa pincelada 5K, você precisa de um conjunto. Gabi, mas eu vou ter que aprender, puxa, vai ser muito difícil. Gente, não é difícil, porque, por exemplo, isso são coisas que já faz parte do meu dia a dia. A partir do momento que você conhece um pouquinho mais, você vai e implementa, e aí isso vira uma rotina, e é assim que a gente vai evoluindo, entende? Então, não fiquem pensando que é muito difícil, que é um bicho de 7 cabeças. O que eu vou... Ai, gente... Aguardando chegar o dia 25... É isso aí, gente. Muito bom. Não fiquem pensando que é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa muito difícil, porque é aos poucos que vocês vão construindo, entende? Eu venho aqui passar o meu conhecimento do dia a dia, aquilo que eu faço, como eu aplico, mas um pouquinho que você já aplica já faz muita diferença no seu ateliê, entende? Então hoje, se você não administra o seu tempo, se ele tá a Deus dará, uma dica que você pegar dessa live e aplicar já vai mudar muita coisa, entende? Bom, e lembrando, gente, que quando a gente organiza o nosso tempo, quando a gente organiza as nossas tarefas, né, algumas pessoas vão falar assim: ah, Gabi, mas você é uma pessoa presa à sua agenda. Gente, eu penso muito pelo contrário. Eu sou muito mais livre porque eu tenho essa organização, então eu tenho muito menos ansiedade. Eu vi uma pessoa falando de ansiedade aqui, e isso que eu vou passar para vocês é uma coisa que tira muito da minha ansiedade. Se eu não estou organizada nas minhas tarefas, eu fico ansiosa, eu tenho dificuldade de dormir, eu tenho insônia. Há um tempo atrás, gente, eu tinha insônia, mas vamos lá, faz muito... Há uns 2 anos atrás, mais ou menos no meu primeiro ano, entende? Então, apesar de ser algo que você precisa de disciplina, é muito libertador. É muito libertador eu conseguir fechar o meu ateliê dia 15 de janeiro e falar: vou viajar durante um mês. Porque eu já fiz as prioridades, eu sei o que tem que ser feito, eu sei como funciona. Então, depois de alguns anos que vocês vão fazendo isso, vai ser mais fácil, né? E a organização, muita gente busca esse trabalho que a gente faz imaginando que não é muito necessário disciplina, né? Viver aquela vida do artista indomável, que acorda a hora que quer, faz aquilo que quer, tem a pincelada mágica que... E não é muito assim, gente. Isso daqui é um trabalho de construção, de disciplina, de fazer todos os dias com constância, de se readequar aos novos momentos. Agora, por exemplo, a gente se fala em internet. Imagina daqui 10 anos, gente. Hoje já não tem diferença entre o físico e a internet, já é uma pessoa só. Imagina daqui 10 anos, quem não tiver na internet, quem não tiver... Entende? Então, gente, é libertadora essa organização. E eu vou ensinar para vocês o que eu faço, as ferramentas que eu uso para ter essa calmaria. Fazer tudo o que eu faço, porque eu produzo muito durante um dia, eu consigo ver isso. Eu consigo ter um tempo de produzir muito, tem dias que menos e tá tudo bem, tem dias que mais e ótimo, incrível, vamos lá, entende? Mas eu tenho a clareza daquilo, eu tenho a organização. E, gente, eu aprendi isso com 15 anos de idade, então já faz em torno de 9 anos que eu faço isso no meu dia a dia. Teve épocas de eu parar de fazer essa organização e eu fiquei doidinha da Silva. E aí eu sempre volto.
Lembrando que isso que eu vou ensinar para vocês, gente, está muito alinhado, muito inspirado, na verdade, no GTD, tá? Se vocês quiserem se aprofundar nessa técnica depois, você pode procurar na internet que você vai achar o conceito de forma, né, a metodologia certinha. Mas como eu quero ensinar para vocês o que eu faço, eu vou ensinar na prática, né? Literalmente como eu faço a minha rotina, porque eu acho que fixa melhor. E eu acredito muito, gente, que essas metodologias que a gente aprende são muito importantes, mas mais importante do que isso é aquilo que a gente faz. Então a ideia hoje é que vocês façam, tá bom? Bom, vamos lá. E é isso. Pra gente começar com uma primeira questão aí, né? Trabalho de casa versus trabalho do ateliê. Quem aqui tem dificuldade de organizar quanto tempo tem que dedicar para sua casa, quanto tempo tem que dedicar para o seu ateliê? Levanta a mão aqui, quem tem essa dificuldade para eu saber. Quem que é, Bá? Você abriu? Falou? Atalhou. Gente, e é normal, no início eu e minha mãe também tínhamos, tá? Quando a gente tava naquela situação difícil, que eu sempre conto pra vocês, a gente não tinha ninguém que nos ajudasse dentro de casa. Então, meu pai e meu irmão também estavam dentro de casa, todo mundo trabalhava dentro da mesma casa. Hoje eles não trabalham mais dentro de casa, trabalham fora. Mas eu lembro, gente, que existe uma rotina dentro da casa que tem que ser feita. E a gente não tinha ninguém para ajudar a gente, nenhuma auxiliar, né, nenhuma secretária. Então, era complicado, porque você fica perdido. Ao mesmo tempo que a louça tem que ser lavada, você precisa fechar a venda. E isso pode parecer muito confuso. E eu sei que entende? E é por isso que, principalmente se você está nesse momento, você precisa dessa organização que eu vou te passar, entende? Porque se deixar, gente, a nossa casa consome o dia inteiro. Não, gente, essa caneca é de cerâmica. Comprei de uma artista há muitos anos atrás, minha mãe que comprou. Legal, né? Ao fundo dela. Tá vendo? Eu também tenho peças de outras pessoas na minha casa. Vocês entendem, gente, que pra você trabalhar em casa, você vai ter que ter uma disciplina. E aí eu quero dividir em 2 itens pra vocês, tá? Não, mas pra você conquistar a pincelada 5K, você tem que render constantemente. Pra render constantemente, você tem que ser organizado. Entende como é uma junção de habilidades necessárias, que ao pouco que você vai implementando, você vai crescendo. E é assim que a gente cresce, gente, não tem jeito. Gente, primeiro de tudo, existe a possibilidade de você dividir o seu dia em períodos, tá? Eu já fiz dessas 2 formas que eu vou ensinar pra vocês e eu vou explicar como eu faço hoje. Então, existe a possibilidade de você dividir os seus dias em períodos. No período da manhã, eu organizo a minha casa. No período da tarde, eu venho pro meu ateliê. E no período da noite, eu cuido de mim. Existe essa possibilidade, concorda? Não existe? Existe. E eu tenho muitas alunas que fazem dessa forma. Esse formato, né, essa disciplina, ela é boa principalmente para aquelas pessoas que têm a família que às vezes não entende que você está trabalhando, né? Então vamos imaginar, se você no período da manhã cuidou da sua casa, fez as suas coisas, no período da tarde você já está negociada com a sua família que você cuida do ateliê, se alguém chegar no meio da tarde e falar, olha mãe, olha avó, olha mulher, né? Você não pode fazer um café da tarde pra gente? Olha, agora eu tô trabalhando, né? Então tem que ser muito bem negociado esse formato. E ele funciona muitas vezes quando a gente tem essas pessoas que a gente fala que são sabotadores. A gente ama, mas sabota o nosso trabalho muitas vezes, porque a gente tá em casa, certo? Agora, gente, tem um outro formato que é o que eu Gabi, faço, tá? Que é dividir o meu dia pelas prioridades.
eu divido tudo que eu preciso fazer pelas prioridades que eu preciso concluir. Só que eu sou uma pessoa que eu sou disciplinada, principalmente para as coisas do trabalho. Então, para mim é muito fácil conseguir dividir o meu dia por prioridades e seguir. Entende? Então, se eu preciso resolver uma coisa dentro da minha casa, preciso, sei lá, hoje eu não ajudo mais igual eu ajudava antigamente, tá? Então, hoje a gente tem pessoas que nos ajudam aqui, isso facilita muito a nossa vida, e eu aconselho, inclusive, que a partir do momento que seu ateliê estiver rendendo e você conseguir colocar uma empresa, igual a gente tem uma empresa que vem aqui e a pessoa faz a faxina e etc. Isso ajudou muito a gente. A partir do momento que vale mais a pena você ter ajudantes, contrate, entende? Mas até chegar nisso, você vai ter que ser muito bom em organizar o seu tempo, certo? E o pessoal não entende quem trabalha em casa, né? O pessoal acha que a gente está disponível porque a gente está trabalhando em casa. Mas por isso que é muito importante você ter essa conversa de alinhamento e ter essa coisa na sua cabeça. Agora eu tô trabalhando, então não tem como, entende? Gente, e aí falei pra vocês que se começar a valer a pena, às vezes você ajudar alguma ajudante em casa, vale a pena contratar, entende? Hoje eu não tenho tarefas, além de acordar, arrumar a cama, pelo amor de Deus, né? Mas assim, hoje eu consigo ter pessoas que me ajudam no meu dia a dia. Mas eu não tinha, antigamente, tinha que lavar louça, fazer o negócio acontecer, e aí a gente vai trocando, né? Ah, então eu vou contratar uma pessoa para me ajudar uma vez por semana. Ou então, entende? Mas isso você só vai fazer quando o seu salário fixo comportar. Não é a lucratividade do seu ateliê. Quem assistiu a aula de finanças está entendendo. Quem não assistiu tá... Entende? Então, a partir do momento que as suas finanças, o seu fixo, comportar isso, ok, legal, vamos lá. Não é para você confundir as coisas, tá bom? Então, gente, é importante a gente pôr limites e tá tudo bem, você tá trabalhando. E é a mesma coisa que eu digo. A partir do momento que você entrega resultados, ninguém vai contestar se você tá... Gente, se você tem um monte de encomenda pra fazer, seu marido não vai chegar no meio da tarde e falar, vai lavar o jardim, entendeu? Porque está corrida, não tem como. Se bobear, você põe ele pra... Eu já coloquei meu pai pra pintar cabo de caneca muito tempo atrás. Entende? Então, a partir do momento que você entregou o resultado, e até entregar, você vai ter que cuidar da sua galinha. Quem, né, assistiu as lives passadas, eu falei bastante sobre isso. A gente tem que cuidar das vendas para ter vendas. Então, antes de você ter as encomendas, você vai ter que ter o seu tempo ali para fazer. Gente, e vamos lá, simplificando, como a Gabi faz a organização dela. Eu tenho um iPad, tenho o celular, tenho um relógio, eu gosto muito da marca Apple. E tem um lugar aqui, né, um aplicativo que se chama Lembretes. Esse Lembretes certamente tem no Android, tem em muitos lugares, né? Qualquer plataforma vai ter. E dentro desses lembretes, que é isso daqui, ó, é de verdade, tá, gente? Então vocês não liguem pras minhas tarefas. Deixa eu ver se tá tudo bem aqui, acho que tá. Essas são as minhas tarefas, aqui tem os lembretes. Anota isso que eu tô falando pra vocês, tá? Gente, dentro dos lembretes, o que eu vou fazer com esse aplicativo que me ajuda hoje? Porque ele apita no meu celular, no meu iPad, no meu celular e tudo. O que eu faço? Tudo que eu penso que eu tenho que fazer, eu vou lá e anoto. Por que eu faço isso? Porque, gente, se eu deixo para depois, ou eu esqueço, ou eu fico ansiosa. É péssimo quando você tá no meio de uma pintura e aí você começa a lembrar que você tinha que pagar uma conta. É péssimo, você não consegue pintar, você tem que sair correndo e fazer alguma coisa. E aí você não rende, você não é produtiva.
Então, tudo que eu lembro que eu tenho que fazer, todas as tarefas, eu venho aqui e anoto nesse aplicativo. E eu divido esse aplicativo em partes. Ó, tô passando conteúdo, comecem a anotar. Esse aplicativo, eu tenho 4 pastas dentro dele. Gente, isso pode ser um papel. Eu tô falando que tudo pode ser um caderninho. Não precisa ser um aplicativo, pode ser um caderninho. Você vai anotar tudo que você tem para fazer. Chegou na sua cabeça, anota. Esse aplicativo é o Lembretes do iPhone, o que eu uso, tá? Esse é o que eu uso, mas no Android certamente tem um lembrete, você consegue fazer isso no papel, você só precisa de um lugar para anotar. Eu tenho 4 pastas, pode ser 4 folhas, se você quiser, tá? Mas você pensou numa coisa, você vai anotar. Porque, gente, a partir do momento que você anota, o seu cérebro entende que você já tomou alguma atitude. E aí você vai conseguir ser produtiva naquilo que você está fazendo. Eu tenho uma capacidade de me concentrar muito mais alta do que do que várias pessoas, porque eu faço isso. Eu consigo sentar num negócio e produzir ele mais rápido porque eu me concentro só em uma coisa. Se um pensamento vem, eu anoto. E aí na minha cabeça parece que eu já concluí de certa forma. Apesar de no futuro eu vou tratar dele, quando esse pensamento vem e eu anotei, eu já consigo seguir aquilo que eu tô tendo que fazer. Entende? Então, gente, pensamento para fazer alguma coisa chegou, você vai anotar. Vocês que têm ansiedade, comecem a fazer isso, façam por uma semana e depois vocês me contem se vocês continuam ansiosos. Pinta a porcelana e faz isso e eu quero saber. Porque, gente, é muito mais fácil quando você anota, você descartou aquilo por enquanto. Anotei. Depois que eu anotei nessa página inicial, que eu tô colocando tudo que eu preciso fazer, eu vou dividir em 4 pastas. A primeira pasta é a pasta das coisas urgentes. As coisas urgentes eu tenho que fazer urgente. A segunda pasta são as coisas importantes. Existe aquilo que é urgente e tem aquilo que é importante de ser feito, concorda? Não necessariamente uma coisa urgente é importante, mas as coisas importantes têm que ser feitas também. Quanto mais coisas importantes você fizer antecipadamente, menos coisas urgentes você tem. Gente, nisso eu sou organizada. A quarta coisa, tá? A quarta pasta, circunstancial. Coisas que assim, são importantes, mas você pode fazer, né? Não são tão importantes. Você pode fazer quando eu quiser fazer. E a quarta pasta, essa é a terceira, né? Então, urgente, importante e circunstancial. E a minha quarta pasta, compras. Que a gente vira e mexe, eu penso, puxa, eu preciso comprar iogurte. E aí, ao invés de ficar pensando na minha cabeça que eu preciso comprar iogurte, eu vou lá e anoto nas minhas compras. Isso ajuda, entendeu? E tirando os seus pensamentos, que nesse momento pode ser que tenha tanta informação aí dentro que você nem consegue produzir. Então eu divido, entende? Eu divido essas pastas e eu sei que a pasta urgente tem que ser feita urgente, que a pasta importante é importante ser feita. A partir do momento que eu dividi essas pastas, todos os dias, antes de começar uma live, eu começo a me organizar. Eu venho aqui nas minhas pastas e eu vejo, ainda faz sentido? Não, circunstância não seria rotina. Eu vou te explicar onde você põe a rotina, tá? É uma outra ferramenta que eu uso, ok? Por enquanto vocês só estão colocando lembretes. Não é rotina. Postar uma foto todo dia não é rotina. Você não vai pôr aí, tá bom? Por enquanto é só aquilo do tipo, preciso renovar minha carta. E aí, pra mim, isso é importante. Eu tô se bobear, daqui a pouco eu fico atrasado. Então, eu coloquei aqui, ó, Detran, renovar CNH. E aí, eu até coloco as informações, que eu preciso estar no poupa-tempo, entendeu?
vou colocando tudo aqui. Porque senão, gente, você tá produzindo e você fica pensando nas coisas que você tem que fazer. E isso é péssimo. Péssimo. Porque você não consegue ser rápida, você não consegue ser eficaz, você não consegue, entende? Imagina você tá produzindo, acabou de amassar a tinta, aí você lembra que você esqueceu de pagar uma conta, porque você não se organizou. Aí você vai, paga a conta, a hora que você volta, a tinta secou. Então, gente, se organizem. Eu coloco todos os meus lembretes aqui, porque são lembretes, e eu divido eles dessa forma. Além disso, então isso é a primeira coisa, certo? Coloco tudo aqui. Além disso, eu tenho isso daqui, ó, que é um planner. Esse planner é uma agenda para você se organizar. E tudo que eu tenho de compromisso, eu coloco aqui. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, eu tenho a live, que eu tenho um horário para fazer isso, concorda? Então, às 10h28 eu tenho a live. Depois da live eu vou estudar inglês, que eu tenho uma aula de inglês depois. Aí depois eu preciso, 15 horas, eu tenho uma reunião marcada com a Wanda, eu tenho aqui anotado. E depois à noite eu tenho live, e depois à noite eu vou para casa de uma amiga. Tudo isso já tá fixo e tem horário. Não são lembretes que eu preciso resolver, eu já marquei isso daqui. Então, tudo que eu tenho que marcar, gente, eu coloco aqui. Tudo que eu tenho marcado. Vamos ver amanhã. Live, 13h30 para reunião, live e live à noite com as MMs. Na sexta, live, eu tenho que estudar inglês, eu tenho gravação, tenho live, eu tenho que fazer uma coisa que é fixa na minha rotina, que toda sexta-feira eu reviso financeiro. Então, tudo que eu tenho horário está no meu planner. Ok? E tudo que são coisas que eu tenho que fazer, tenho que agendar. Ah, Gabi, se você marcou um lembrete, igual esse que eu tenho aqui, Detran, renovar CNH. Se eu marquei esse lembrete e ele virou uma data, porque eu fui lá e agendei. Ó, então, dia 26/1, tenho que ir lá renovar minha CNH. Eu trago esse compromisso para o meu planner. Mas tudo que são pensamentos, porque que acontece? Se eu ficar anotando no planner tudo que eu tenho para fazer, coitado, né? Ele vai ficar assim, eu vou perdendo. E as coisas vão desatualizando. Então, quando eu anoto no meu aplicativo e a partir do momento que eu agendei, eu trago para cá, eu consigo anotar onde eu tô. Porque, gente, hoje o celular vive do nosso lado, né? Então, eu não preciso sair correndo, pegar um papel ou achar meu planner, ou posso estar sei lá, jantando, lembrei de uma coisa, vou rapidinho nos meus lembretes e anoto, tá em todos os meus dispositivos. Entende? Então, gente, pode parecer agora muito difícil, mas são duas ferramentas que eu quero que você comece a tentar. Principalmente se você sabe que você tem ansiedade, eu preciso que você organize o seu tempo. Porque só através dessa limpeza aí na sua cabeça você vai conseguir viver o momento atual. E o problema da ansiedade é esse, gente. A gente quer a todo momento viver o futuro, né? Ai, meu Deus, e eu sei como é. Causa arritmia, causa um monte de coisa. É péssimo. Então, o que você vai fazer? Gabi, eu não... é bom, gente, administrar o tempo assim. A gente fica com a cabeça muito boa para se concentrar. E eu não quero que você só escute eu falando isso, eu quero que você faça para você testar. Se hoje você não organiza o seu tempo, saiba que você é pelo menos uns 50% mais ansiosa do que você poderia ser. Entende? Porque quando você organiza, e isso é comprovado, gente, é comprovado, tá? A partir do momento que você anota, você meio que descartou aquele pensamento, porque você já vai tratar sobre ele, você já resolveu na sua cabeça. Por mais que no mundo real você não resolveu e você vai sentar todo dia de manhã e revisar as coisas que você tem que fazer, a sua cabeça já te liberou dele. Então eu uso o planner, certo? Para todos os compromissos que eu tenho, tudo que eu tenho agendado, gravações, aulas, live, estudar inglês, ir na casa da amiga, tudo que eu tenho já agendado, que eu marquei um horário, eu coloco na minha agenda. E pode ser uma agenda, pode ser um planner, você que sabe, entende?
Agora, tudo que eu tenho que fazer, eu coloco nessa listinha de lembretes. E aí, esses lembretes eu divido em importantes, aliás, urgente, importante, circunstancial e compras. Eu tenho as compras porque eu penso muito que eu preciso comprar iogurte. Tô pintando, aí eu falo, puxa, preciso comprar, sei lá, uma banana pra comer amanhã. Então, eu vou lá e já coloco nos meus lembretes e esqueço disso. Entende? E, gente, se você falar assim, Gabi, o meu ateliê não está rendendo, pode ser por alguns motivos. Será que você só está fazendo a sua listinha das coisas circunstanciais? Ver um filme é circunstancial. Entende? Então, se você estiver fazendo muitas coisas da sua listinha circunstancial, é difícil que seu ateliê renda. Entendeu? Se não é uma coisa importante, se não é uma... Aliás, as coisas urgentes também é aquela pessoa que vive na roda de ratos, né? Naquele negocinho, porque ela tá sempre correndo, mas não faz nada importante. Porque tudo é urgente, ela já deixou tudo passar o prazo. Se você tem uma... Pra coisa virar urgente, normalmente, ela era importante, você perdeu o prazo e ela virou urgente. Normalmente. Então, gente, para o seu ateliê render, você tem que estar fazendo mais coisas importantes. E eu quero dar um exemplo, tá? Vamos voltar para o nosso exemplo da galinha. Eu comparei esses dias para o pessoal que não acompanhou as lives anteriores. Eu falei que um ateliê é igual uma galinha. Você tem que cuidar da galinha. E cuidar da galinha significa cuidar da administração, das vendas, das suas redes sociais, das finanças. Você está cuidando da galinha. E só cuidando da galinha que você vai ter os ovos, que são as encomendas. Então, concorda? Vamos pensar. Se você não está tendo os ovos, é porque você não está achando importante nutrir essa galinha. Você não está indo atrás de vender, você não está indo atrás de administrar, né? Aliás, se você não tem ovos, você não está vendendo. Se você não está ganhando dinheiro, você não está administrando as finanças. Se você está ficando louca, você não está fazendo administração. Entende? Você tem que alimentar a galinha, cuidar da galinha, fazer a sua postagem, buscar encomendas, buscar as vendas, certo? Você concorda comigo se hoje você não está tendo as vendas para ter os seus ovinhos, você não está cuidando da sua galinha? É importantíssimo você colocar algo para ser feito sobre isso hoje. Já é uma coisa urgente? É urgente, você tem que buscar venda. É hoje, é agora. Agora, se você vai equilibrando isso é uma coisa importante. Entende? Então, gente, você vai perceber que os ateliês que possuem sucesso, aquelas pessoas que conseguem chegar na pincelada 5K, dificilmente são pessoas que só fazem as tarefas circunstanciais ou urgentes. Ela foca naquilo que é importante. Porque aquilo que é importante você faz antes para colher depois. É importante ser feito, mas você não chegou no prazo limite ainda. Você está nutrindo a sua galinha antes dela parar de vender. Se ela parou de vender, já foi pro urgente. Você tem que conseguir voltar. A vovó Neide tá falando que minha neta tá falando de galinha para esse povo. Entende, gente? Essa tarefa é uma tarefa importante. Se ela não tá dando resultado, já tá urgente. Então você vai fazer, você vai buscar para retornar que ela vire importante. E ela tem que se manter ali como uma tarefa importante. Então todo dia você vai nutrir a sua galinha. Você vai dar comida, você vai cuidar, dar banho, penteia, tá bom? É assim que funciona. Gente, e um exemplo muito importante dessas duas ferramentas que eu falei pra vocês, tá? Que é, vocês precisam analisar sempre o que você tá fazendo de importante, urgente, circunstancial. É que assim, se eu paro de fazer essa organização, eu fico doidinha da Silva. Eu não consigo dormir à noite, tá? Acontece várias coisas negativas. Então, tenta fazer por uma semana. Se você se acostumar,
Ótimo. Se você precisar adaptar alguma coisa para sua rotina, então, Gabi, ao invés de levar para o aplicativo, eu vou levar para uma listinha de tarefas que eu pensei, eu anoto e depois vou tirar um tempo do meu dia, meia horinha, para organizar essas tarefas. Exemplo, se você tem um compromisso amanhã de madrugada, você olha a agenda um dia antes. Como você faz? Ana, todos os dias antes de entrar em live, eu olho tanto a minha agenda quanto as minhas tarefas. Pra ser muito sincera, gente, eu nem sei direito. Eu não fico toda hora lembrando o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer porque tá aqui. Tanto é que eu falo que, puxa vida, se tudo pifar ao mesmo tempo, eu não produzo naquele dia. Mas isso é libertador, porque faz com que a minha mente fique limpa para eu fazer o que tem que ser feito naquela hora bem feito, entende? Então, todos os dias eu dedico o meu tempo, um pouquinho do meu tempo, a me organizar nesse sentido. Eu não deixo a vida me levar, entendeu? Eu vou construindo. E esse negócio de você analisar de verdade o quanto você usa do seu tempo, o quanto você está usando de circunstancial, o quanto você está usando de urgente, isso dá outro rumo para sua vida, porque você começa a priorizar. Então, se é muito importante, se é urgente que você precisa lavar louça, você tem que lavar louça urgente. Se é urgente que você precisa fazer uma encomenda, você tem que fazer urgente. Mas é importante que a gente deixe tudo no importante, tá bom? Gente, vamos lá. Você pode estar se perguntando, né? Ah, Gabi, mas eu vou me esquecer de anotar tudo que eu preciso fazer. Eu não tô acostumada ainda, não é um hábito. E, gente, eu faço isso há 9 anos. Hoje eu não vivo sem, mas certamente quando eu comecei a fazer, eu não devia lembrar de tudo, mas eu fui construindo, entende? Eu fui fazendo, vi os benefícios, vi que se adequava pro meu estilo e continuei fazendo. Então, pra você que não anota nada, que tá tudo perdidinha, né? Fecha uma encomenda e tem que lembrar de cabeça, como você quer crescer se você nem anota direito, se você depende do seu cérebro para lembrar de tudo? Não dá, gente. A gente tem que ter uma capacidade, a gente tem que ter foco, entende? Para você chegar na pincelada 5K, você vai ter que ser boa. Você vai ser boa, entende? Então se organiza, faça aí uma organização. E se você ainda pensa, puxa, Gabi, mas eu vou me esquecer de anotar tudo que eu tô pensando, coloca um lembrete em cima da sua cama. Anotar aquilo que eu estou pensando. Vai diminuir sua ansiedade, você vai produzir mais e vai ganhar mais dinheiro. É isso que vai acontecer. De verdade, tá bom? E pode não ser natural na primeira semana, mas a primeira semana você já vai melhorar um pouquinho, na segunda você melhora um pouquinho mais. Vai chegar uma época que você vai falar, ah, vou desistir. Aí por um dia você fica de saco cheio, não faz. Mas aí depois você vê que você começa a ficar desorganizada, aí você volta. E assim, gente, nossa vida é uma balança, tá bom? Outra coisa que você pode estar se perguntando, e essa é importantíssimo a gente falar sobre isso. Ah, Gabi, mas minha família fica me pedindo as coisas durante o meu horário de trabalho. Ah, Gabi, mas todo mundo fica me pedindo as coisas durante o meu horário de trabalho. Não só horário, né? Mas, eles ficam me pedindo coisas sem parar, eu só fico cheia de coisas de casa para fazer, não consigo produzir no meu ateliê e é muito complicado. Gente, vocês precisam estar alinhadas com a família de vocês. Não tem ninguém no mundo que te ama mais do que eles, tá? Então, conta do seu sonho. Fala que você quer dedicar o seu tempo ao seu ateliê. Fala que, olha, filho, mamãe te ama. Vou pôr aqui nas coisas que eu tenho pra fazer. Mas agora a minha prioridade, a minha tarefa importante tem que ser feita. Entende? E não significa que você não está dando amor por fazer isso. Você continua amando. E justamente porque você ama eles, que você quer estar bem. Você está, né, tá produzindo suas peças, você quer estar fazendo. Isso é amá-los também. Quando você está bem com você, uma vida onde você gosta de viver e está feliz, gente, eles também vão ficar felizes depois. Agora eles podem reclamar. Puxa vida, mãe, você não vai fazer bolo para mim à tarde? Pô, ah, que saco, você não gosta mais de mim, né? Mas no futuro, quando eles verem vocês bem, verem vocês felizes, eles vão gostar, entende? Todo mundo
ganha nessa disciplina sua. E se o seu filho, o seu marido chegou e te pediu alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai falar, olha, eu vou anotar, tem algumas coisinhas para resolver antes, mas assim que eu conseguir, eu já faço, tá bom? Vai nos seus lembretes, anota. Então, sei lá, o meu marido quer que eu passe a camisa dele para amanhã. Ao invés de deixar isso na sua cabeça, você vai anotar. É uma coisa que você tem que fazer urgente, porque é para amanhã, mas você vai fazer depois de fazer as suas coisas importantes, as suas prioridades. Entende, gente? É bem isso, gente. Outra coisa, né? E essa, gente, até comigo acontece. Ah, Gabi, mas eu só gosto de fazer as coisas que eu gosto de fazer, gente. Quando eu chego da minha listinha de circunstancial, eu amo. Eu amo fazer as coisas circunstanciais. Mas eu tenho conhecimento que se eu só fizer as coisas que eu quero fazer, eu não vou ter os resultados que eu quero. Então, aí é disciplina. E você sabe que eu brinco comigo, né? Eu vou brincando, eu falo, então se eu fizer essa coisa importante agora, depois eu posso fazer essa coisa circunstancial. Eu vou me dando recompensas também, né? Isso é importante. Otimizando o tempo também. Olha lá, incrível. Não, inclusive se alguém me pedir pra passar a camisa, eu não sei passar, gente. Eu sou uma péssima dona de casa, pra ser sincera. Cozinhar eu sei mais ou menos, umas comidas mais pra light, mas eu ia indicar pro meu... Se eu tivesse um marido, né? Ia falar, marido, tem um vídeo no YouTube incrível como se passa a camisa. Brincadeira, gente. Acho que quando eu tiver um marido eu vou fazer, né? Bastante coisas, mas certamente na prioridade necessária. Porque a minha prioridade hoje é o meu trabalho, né? Então, gente, e quando você vai começar a se organizar, parece que você tá perdendo tempo nos primeiros dias. Você fala, nossa, mas meia hora do meu dia eu tô passando vendo o que eu tenho que fazer? Parece loucura. Mas, gente, constantemente fazer isso facilita muito a vida de vocês. O jeito errado é você não realizar as tarefas do seu ateliê por falta de gestão do seu tempo. Não adianta você falar assim, Gabi, eu quero ter a mesma trajetória que você, então eu quero crescer em 3 anos pra Chuchu, virar um dos maiores ateliês de pintura em porcelana, se essa não for a sua prioridade realmente, entende? E se essa não for a sua prioridade, tá tudo bem, mas se conheça e se honre. Gabi, eu tenho 2 horas do dia para pintar. Então tá tudo bem, você vai crescer nesse ritmo, vai demorar um tempo a mais, vai constante, vai com calma, entende? Mas é importante você alinhar qual é a sua verdadeira prioridade e honrar ela. Minha prioridade, Gabi, é minha família, eu vou fazer isso daqui 2 horas por dia. Ok, então não espere resultados que pessoas que fazem isso o dia inteiro têm. Alinhe as expectativas e honre elas, ok? Se a sua prioridade hoje é cuidar da sua casa, fazer essas coisas, incrível. Eu também vou ter um dia essa prioridade no futuro. Mas se a sua prioridade é fazer o seu ateliê crescer, você precisa disso, tem que fazer acontecer, ok também. Vamos lá, mão na massa e faça as suas prioridades. Mas se conheça e cobre os resultados disso. Se você quer ter essa vida 2 horas por dia, você vai demorar mais tempo. Se você pode fazer isso o dia inteiro, você vai demorar menos tempo. Mas não se compara com a amiguinha que faz isso, entendeu? O dia inteiro, se você faz somente 2 horas. Se compara no seu ritmo. Nem se compara, aliás, faz no seu ritmo, tá bom? É importante ter alinhado e honrar isso daí. Eu não trabalho mais nos finais de semana, só quando eu tenho live pra fazer. Muito raro, mas antigamente eu trabalhava. Mas hoje eu consigo, gente, passar um mês viajando. Hoje minha vida é bem mais tranquila de tudo que eu fiz para conseguir chegar até aqui, tá? Hoje eu consigo fazer uma atividade física, consigo dormir. Eu gosto de dormir 9 horas por noite, de 8 a 9, então consigo dormir bem, entendeu? Eu fazia faculdade até o ano passado, então eu me formei arquiteta. No período da noite eu tinha que estudar muito, era muito corrido, mas hoje tá bem mais tranquilo, né?
Porque eu me organizo, porque eu tive as prioridades, fui construindo, hoje eu já tenho algo mais sólido. Certo, gente? Gente, então é isso. O jeito certo é você alinhar suas expectativas e você saber quais são as suas prioridades. Se a sua prioridade é cuidar de casa, cuida de casa, pinta a porcelana também, mas se cobra isso, entende? Senão a gente fica fica ruim. A gente quer fazer uma coisa, mas se cobra outra, não dá. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.